Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aqui pra vocês. E é um videozinho que eu vou falar pra vocês, viu? Não queria ter que gravar esse vídeo porque eu não queria ter que passar por esse tipo de situação, gente. Se a gente pudesse, né, não passar por esse tipo de situação, seria melhor. Mas já que passamos, vamos contar os fatos. Até porque aconteceu comigo, posso estar contando pra vocês já ficar, ó, de olho aberto pra não acontecer com vocês também. Tá, gente? Esses são casos que aconteceu comigo, aí de clientes que foram enviados pelo... Tem cliente, gente, que é umas clientes abençoadas, maravilhosas, sabe? Clientes fiéis, clientes que valorizam o nosso trabalho. Clientes que é um amor, gente, um amor, que vira nossas amigas depois. Agora, tem cliente que é uma vez pra nunca mais, sabe? Que eu vou te falar, viu? Ai, vamos começar pelo primeiro caso. Gente, essa cliente, ela é mãe de uma amiga minha. Eu estudava, eu tinha uns 14 anos e eu já vendia crochê. Inclusive, lindos trabalhos, maravilhosos. Vou deixar a fotinha de um aí pra vocês, de um jogo de banheiro que eu fiz na época. Já era, pra vocês terem uma ideia do tipo de trabalho que eu já fazia nessa época, né? Ou seja, já era um trabalho profissional, já era um trabalho que exigia respeito. Porque muita gente, por eu ser nova, tá fazendo crochê nova, por eu ter ali meus 13, 14 anos, muitas pessoas não valorizavam, não tem? Tipo, essa menininha aí não vou pôr fé no trabalho dela, não. Aí não tava... Ai, gente, eu vou te falar. Tem gente que não valoriza o trabalho da gente. Aí, esse tipo de gente a gente tem que manter longe, né? Mas, continuando. Era mãe de uma amiga minha e ela quis encomendar um trilho de mesa em formato de S, enorme, com duas rosas enormes. Eu vou até deixar a foto desse trilho pra vocês, gente. Eu vou deixar aí pra vocês a foto desse trilho. Ele é lindo demais. E aí, gente, na época, eu cobrei R$180 nesse trilho de mesa. Na época. Hoje em dia, ele já não é mais esse valor. Até porque isso é o quê? Há 7 anos atrás? Né? Então, na época eu cobrei esse valor. E aí, ela falou, tal dia eu vou te pagar. Falei, tá bom, e tal dia eu entregava o tapete pra ela. Ela perguntou se eu fazia em 2 vezes pra ela. Aí, como era mãe da minha amiga, né? Inclusive a minha melhor amiga da época, falei, não, faço em 2 vezes pra você sim. Aí tá. A gente se encontrou, marcou de se encontrar num lugar na cidade, chegou lá, eu entreguei o tapete pra ela. E ela me entregou o dinheiro, gente, tão emboladinho, que parecia até um macinho de cigarro, de tão emboladinho que tava. E ela me entregou parecendo que tava passando droga, assim, ó, passando assim, escondendo, olhando pros lados. Eu falei, meu Deus, pra que isso? Mas tá, peguei o dinheiro, entreguei o tapete. Eu confesso pra vocês, gente, que eu fiquei com vergonha de contar na frente dela. Porque isso aí já é um erro de iniciante. Diquinha pra quem é iniciante, conte. A pessoa te deu dinheiro em mãos, não enfia no bolso e vai embora não, conta. Porque o negócio era R$170, eu ia dividir em 2 vezes, mas a mulher não me passou nem metade. Ela me passou R$70. Aí eu falei, tá, não vou falar nada, porque como eu fiz em 2 vezes, provavelmente na próxima parcela ela vai estar pagando. E tá, gente. Passou-se o tempo, chegou o dia dela me pagar, ela não respondeu minha mensagem. E aí, quando ela respondia, ela falava, tal dia eu vou pagar. Tá bom, esperava o tal dia. Chegava o tal dia, nada, não respondia. Quando respondia, passava mais pra frente. Até que eu já tava tão cansada dessa situação, sabe? E aí chegou um dia que eu não sabia o que fazer mais pra cobrar aquela mulher. Eu já tinha cobrado ela de tudo que é jeito. E aí eu peguei e um dia, mais uma vez, eu fui cobrar ela de novo. O que ela fez? Gente, acabou com a minha raça. Ela mandou um áudio falando um monte de coisa, acabando comigo. Ela falou bem assim, que eu era ladrona. Ela me chamou de ladrona. Ela falou assim,
Ela falou uma palavra pesada, gente. Eu nem sei se eu posso falar isso aí. Não, eu acho que posso. Ela falou tipo assim, ó. Ela falou, você tá me chamando de ladrona e não sei o que, você vai pro inferno. Ela falou dele. Só porque eu tava cobrando a mulher, ela falou que eu ia pro inferno. Porque eu tava mentindo, falando que ela era ladrona. Ai, sei lá. Ai, eu só sei que ela mandou um áudio grande falando um monte de coisa, acabando com a minha raça. E aí, nossa, eu chorei com aquele áudio. Até porque, a gente, convenhamos, eu tinha 14 anos, não tinha maturidade nenhuma pra receber esse tipo de coisa. E aí eu tava na casa da minha tia quando ela fez isso. A minha tia pegou o celular e mandou um monte de áudio descascando ela também. Ah, engraçado que na hora que ela escutou a minha tia, que já é uma mulher madura, da mesma idade dela, aí ela baixou o tom de voz. Aí ela já veio mandando um áudio mais mansinha, né? Tá, isso aí é que a gente vê muito desrespeito, entendeu? Eu sofri muito com isso quando eu comecei a fazer crochê. Porque, gente, olha bem pra minha cara. Eu já pareço ser mais nova do que a minha idade. Imagine eu com 14 anos. Olha, eu tenho 21 anos no momento. E as pessoas, quando me veem... Eu tenho um filho já, né? Já sou casada e tudo. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você já tem filho, achei que você tinha uns 15 anos. Falei, não, meu querido, eu já tenho 5 anos de casado, agora que eu fui ter um menino, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que a mulher não me pagou. E um centro de mesa daquele jeito ficou praticamente de graça pra mulher, porque não pagou nem a linha da época. É triste, tá? É complicado. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu tive vontade de desistir, eu não quis fazer crochê mais, porque mexer com gente é triste. Mexer com gente que não valoriza o nosso trabalho é triste. Segundo caso que eu vou estar trazendo aqui pra vocês é o caso de um rapaz. Esse rapaz, ele era um colega meu, né? A gente conversava bastante, eu considerava um amigo, sabe? Eu falo colega, mas na época eu já considerava um amigo já. E aí, gente, um dia ele me mandou mensagem, falou assim, ei, você tem alguma coisa aí pronta entrega? Tá vindo gente aqui pra minha casa, tá vindo meus parentes, eu não tenho um tapete pra colocar nesse chão. Fala comigo, você tem alguma coisa aí pra me passando, um jogo de banheiro, alguma coisa? Eu falei, tem sim, mandei as prontas entrega pra ele. E aí ele escolheu um jogo de banheiro e um par de tapetes. Eu não vou lembrar agora exatamente quanto que deu, mas eu lembro que foi 300 e alguma coisa essa compra que ele fez. E aí ele levou os jogos embora e ele perguntou se ele podia pagar no próximo pagamento dele. Falei que podia. Por quê? Porque era amigo meu. Aí, gente, por isso que eu falo, não parcelo, não faço em 2 vezes, não dou prazo, porque todas as vezes que eu fiz isso, grande parte, aconteceu esse tipo de coisa. Aí a pessoa fala, ai não, mas eu pago certinho. As pessoas que me deram o golpe também falaram que pagava certinho, inclusive era amigo meu, era mãe de amigo, era parente, era gente próxima. Mesmo assim me dava o calote. E gente que eu nunca vi na vida também dava. Então, gente, eu não faço mais assim. Já tentei fazer na provisória. Inclusive, esse rapaz que eu estou contando aqui agora foi na provisória. É provisória? Acho que é isso o nome. É uma notinha que você faz. Mas vai juntando. Falei, não, espero sim, mas você anota, como que fala? Você assina a notinha pra mim, a notinha promissória. Aí ele falou, assina sim, pode trazer. Beleza. Levei a notinha, ele assinou. E ele ficou com os Yugo. E aí, gente, passou 30 dias, ele não falou nada, cobrei ele. Ele falou que ia pagar no próximo mês. Chegou o próximo mês, eu cobrei ele não tinha dinheiro. E aí ele ia passando pra frente. Igual essa mulher, tal dia eu pago. Chegava no dia nada. Tal dia eu pago, tal dia nada. Aí, chegou o ponto que ele parou de me responder. Eu ligava, ele não atendia, eu mandava mensagem, ele não respondia. Ele tirou a foto de perfil e não falava mais comigo, eu achei até que tinha me bloqueado. Peguei o celular do meu marido, mandei meu marido mandar mensagem pra ele. Meu marido mandou, ele visualizou a mensagem e respondeu. Engraçado isso, né? Tinha me bloqueado. Aí meu marido falou com ele,
ele falou que não ia pagar. Ó, pra você ver, ele falou que não ia pagar, cara. Nossa, cara, eu fico tão triste com isso, porque eu passo dias fazendo um negócio, colocaria o meu maior amor, dedicação, carinho numa peça, faço, trabalho, entreguei embaladinha assim, ó, com cartinha, coisa mais linda do mundo pra pessoa simplesmente pegar e depois falar, não vou pagar. Simplesmente não vou pagar. E aí eu faço o quê? Eu vou ameaçar o cara? Eu não vou fazer isso. Ai, por isso que o melhor a se evitar é à vista, tapete, dinheiro vindo, tapete indo, é o melhor. Porque das outras formas não dá certo. Pelo menos pra mim nunca deu. Aí tá. E aí a notinha promissória. Levei na delegacia a notinha promissória. E tinha um colega meu que era policial. Contei pra ele tudo que tá acontecendo, mostrei a notinha e tudo. E ele falou pra ele bem assim, olha, não vai compensar você correr atrás, porque o dinheiro que você vai ter que gastar com advogado, com tudo, pra poder receber, não vai compensar, você vai gastar mais do que você vai receber depois. No caso desse dinheiro que o rapaz ia me pagar, era bem menos do que o valor que eu ia ter que gastar pra que ele me pagasse, entendeu? Aí eu desisti, né, gente? Aí ele se mudou de cidade, porque eu fui lá bater na casa dele, fui bater no serviço dele, ele se demitiu do emprego dele e mudou de cidade. Eu vou falar pra vocês, viu? Não é fácil, não. Mas tá bom, a gente ri agora, porque na época a gente chora. É desesperador. Ai, Deus. É por causa desse tipo de situação que eu peguei trauma de ficar parcelando as coisas pros outros. Hoje em dia eu não faço. Pode ser parente, pode ser o que for. Não faço. E aconselho vocês a não fazer também, tá? Mas tá, vamos ao terceiro caso. Esse terceiro caso, gente, foi quase um golpe. Quase. Eu passei isso aqui. Eu vou contar pra vocês como é que foi. Entrou em contato comigo uma moça e ela quis encomendar várias peças. Ela encomendou um jogo de cozinha com várias peças. Encomendou um kit higiene de bebê feito com malha, personalizado com o nome do filho dela e tudo. Só sei que toda a compra que ela fez, no final, ficou R$750. Ficou o valor da compra dela. Aí, o que acontece? É Deus, cara. Foi Deus colocando a mão assim, ó, que fez a minha linha acabar. A minha linha do kit higiene. Porque o jogo de cozinha eu já tinha terminado. E aí ela falou que ela precisava receber as peças, né? E aí eu peguei e falei, olha, infelizmente eu não vou poder entregar no prazo, porque a linha da malha acabou. Mas o jogo de cozinha tá pronto. Se você querer receber, você já me passa o valor do jogo de cozinha que eu já te entrego. Depois eu te passo o de malha. Aí ela, tá bom, a gente faz assim, então. Aí beleza. Aí esse foi pago certinho, só que ainda ficou o kit higiene pra terminar. Personalizei as plaquinhas com o nome do filho dela. Fiz todo o que eu tinha que fazer. Comprei a linha e terminei. Gente, não comprei a linha de imediato, de um dia pro outro, porque toda a vida eu morei no sítio. Não, na verdade eu morei um tempo na cidade. Só que mesmo assim a minha cidade era uma cidade muito pequena que não tinha linha. Não tinha linha de malha, não tinha os multicolor, não tinha os decore luxo. A única coisa que tinha na minha cidade, e olhe lá, eram uns fios lisos nos mercados. Era isso que tinha. Então eu tinha que ir pra outra cidade pra poder estar comprando material. Por isso que tinha essa dificuldade de ter que esperar, né? E aí eu falei pra ela se ela podia esperar, porque ela ia fazer uma viagem. Aí eu falei pra ela, não, espera um pouquinho que eu vou terminar a tempo. Graças a Deus que eu não terminei. Por quê? Porque essa mesma menina, ela fez um monte de conta na minha cidade. Ela foi na minha amiga que faz faxina, pediu pra ela fazer um monte de faxina pra pagar tal dia. Foi numa outra mulher que vende o Boticário, comprou um monte de produto pra pagar tal dia. E aí fez isso com várias pessoas em vários lugares da cidade. Depois simplesmente pegou a malinha dela e pocou pra outro país. E o meu ia ser um golpe também. Ela ia pegar essas peças e ir embora. E aí, o que eu ia fazer? E ficar com uma na frente e outra atrás. Que bom que eu não entreguei o jogo de cozinha sem que ela pagasse, né? Mas eu fiquei com o kit bebê lá em casa, gente. Ele ficou parado lá um tempão, eu mandava mensagem pra ela, ela nunca mais me respondeu. Nunca mais. Aí
que eu fiz? Ai, fiquei muito triste, porque eu tinha mandado personalizar, gastei pra personalizar o nome do filho dela nas plaquinhas douradas. Ranquei as plaquinhas e dei o jogo pra uma amiga minha que tava fazendo um chá de bebê e dei pra ela. Mas querendo ou não, gente, foi muito triste, porque... Ai, eu vou falar pra vocês, viu? Não é fácil não. Tem cliente que eu vou te falar. Agora bora pro quarto e último caso que eu tenho pra contar aqui pra vocês, de mais um golpe que eu levei, prejuízo. Ai, Deus, olha, mais uma amiga. A gente tomava tereré junto, conversava, tomava tereré, amizade mesmo. O que aconteceu? Essa menina foi pra um casamento, precisava de um presente. Ah, o que você tem a pronta entrega aí pra mim tá dando de presente de casamento? Mostrei as pronta entrega, ela quis um jogo de cozinha que tinha lá a pronta entrega. Embalei tudinho em presente, que eu sabia que ela ia dar pra presente, né, e tudo. Embalei tudinho, mandei pra ela. E ela falou bem assim, hein, eu quero dar o presente, mas eu só tenho dinheiro dia tal. Falei, não, pode levar, não tem problema. Era minha amiga, né? Aí ela levou. E aí ela ficou um tempão lá pra aquele aniversário lá em outra cidade. Ela ficou mais de uma semana pra lá. Aí ela voltou, não avisou que tinha voltado. E aí eu mandava mensagem pra ela, ela falava assim, ai, é que eu não tenho dinheiro no Pix, eu só tenho dinheiro em mãos. Aí ela chegou. Eu falei, e aí, mulher, tu vai me passar o dinheiro? Aí ela, eu vou, tá em mãos, eu vou entregar pra você. Tal dia eu passo na sua casa. Não passava. Aí meu marido cobrava o marido dela. E ele falava que ia pagar, mas nunca pagava. Eles falavam que ia, marcava a data de pagamento, falavam, davam 1001 explicações do porquê que não tinha pagado ainda. No final de tudo, ninguém pagou. No final de tudo, os dois separou um do outro. Aí ela pegou as coisas dela, sumiu para outro estado e ficou por isso mesmo. E ela ficou com o jogo de graça. Ai, gente, eu vou falar pra vocês, eu já fui muito besta nessa vida, tá? Eu já fui muito besta. Muito boazinha, sabe? Ai, não, eu vou parcelar pra fulano porque fulano é meu amigo. Ai, eu vou dar prazo pra ciclano porque ciclano é conhecido de Beltrano. Ai, gente. Ai, só passei raiva. Por isso que eu não faço mais. Já falei um monte de vezes só nesse vídeo. Porque eu fico indignada. Indignada, porque a pessoa não valoriza o nosso trabalho. E é muito triste isso, cara. Porque, ó, o crochêzinho tá aqui, ó. E o C tá aqui, ó. Pontinho por pontinho, olha. Pontinho por pontinho. Faz. Passa dias. Faz o negócio. Embala com o maior amor e carinho do mundo. Entrega pra pessoa. E a pessoa não tá nem aí pro seu trabalho, ela não tá nem aí pro tempo que você gastou, quanto que você gastou pra fazer em reais, quanto tempo você gastou, ela não tá nem aí pra nada. Ela pega a peça dela e simplesmente vai embora. Ai, eu vou falar pra vocês, eu fico muito chateada com isso. Mas tá, eu trouxe esses casos pra vocês, gente, pra que vocês fiquem atentos e não caiam no mesmo golpe que eu caí. Eu caí várias vezes por querer ser boazinha, por querer não perder o cliente. Ai, não, mas se eu não parcelar para esse cliente, ele não vai comprar mais de mim. Pois o cliente vai, leva a tua peça de graça e nunca mais compra com você. E aí, qual que é melhor? Ele não comprar e você continuar com sua peça em casa, ou ele levar a tua peça de graça e nunca mais pagar? E nunca mais comprar nada também. Ah, a gente não dá pra confiar. Infelizmente, no mundo de hoje, a gente não conhece o coração de ninguém, gente. E hoje as coisas tá tão difíceis, as pessoas tá tão com o coração endurecido, que não dá pra você confiar, sinceramente. Pode ser parente seu. Eu mesmo não confio. Não aconselho confiar também. Pelas coisas que eu já passei, né, gente? Como vocês mesmos viram aí. Mas é isso, gente. Esse foi o desabafo, esse foi o vídeo. E eu espero que vocês fiquem atentas depois desse vídeo, atentos a aos golpes que estão aí, né? Cai quem quer. Já ouviu essa música? Pois é bem isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que tem vários conteúdos de crochê. Tá bom, gente?
Um beijo e até o próximo vídeo.